Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dos nossos episódios da Única, onde vamos conversar hoje uma sequência de fatos. Eu podia perguntar assim para vocês, por exemplo, o varejo está com falta de mão de obra? O seu supermercado está faltando gente? Se a resposta for não, nós não estamos nesse planeta. Normalmente, nós temos problemas seríssimos que estão ligados à continuidade dos nossos trabalhos, seja através de lei, seja através de uma estratégia do varejista, seja por uma questão de atendimento, seja o que for, os supermercados ele tem uma grade, né? A loja de material de construção tem uma grade, a farmácia, o pet shop, elas precisam ter uma operação que suporte esse formato. Então, a alma disso tudo é a formação. Hoje eu estou aqui com meus dois grandes amigos aqui, Cleider e Dalcy, e nós vamos caminhar hoje por essa questão de como devemos andar dentro do supermercado. A escassez é evidente, a IA avança e assusta, né? Mas a gente pode dizer que a experiência nossa aqui, inclusive vivenciada nesses dias atuais, elas estão ligadas intimamente com o experimento prático de fazer acontecer. Normalmente, as empresas, quando recorrem para ajuda com consultorias, com condução de varejo, com alinhamento de estratégia, elas ficam muito teorizadas. Então, a nossa ideia é exatamente ao contrário, é colocar a prática disso, a ação disso. Como que eu posso chegar no indicador que eu mesmo desenhei? Como que eu posso chegar numa instrução e que seja boa para atender o meu cliente? Então, eu quero aqui fazer, junto com vocês, um acompanhamento do nossa conversa, né? A importância da formação, a importância de olhar a escassez que o mercado pede agora e ações imediatas, rápidas e práticas. São dois os grandes males do varejo: falta de mão de obra, do varejo de alimento, falta de mão de obra e a questão da segurança alimentar, a segurança sanitária, segurança educacional para a questão sanitária. Veja que isso é um assunto que a gente poderia levar lá para o início da escola da criança, né? Segurança sanitária, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Batalhando aqui nas ideias, tornando elas mais fáceis para você compreender, porque, de fato, no dia a dia, a gente vai sempre trabalhar em cima disso. Eu queria aqui apresentando novamente, né, Cleider e Dalcy, né, se a gente juntar a experiência da mesa aqui, deve dar um dinossauro, né, são muitos anos, mas eu queria aqui, meus amigos, fazer aqui uma pergunta para os dois, rapidamente. Como que nós podemos trabalhar essa questão da realidade do varejo hoje aplicado ao que os dois temas? Formação de pessoas, contratação, alinhamento, educação, ligadas lá com a formação e a segurança alimentar, né? Vou pedir para o Dalcy começar aqui com a gente. Dá o ar da graça, Dalcy, para nós. Muito boa tarde a todos. Cleider, Boa tarde, né, Pádua. Muito bom estar aqui novamente com a oportunidade nesse novo episódio de tocarmos em dois assuntos que são dores latentes aí do mercado. Quando se fala de mercado de varejo alimentar, principalmente, a gente está diretamente relacionado a ter que garantir ao nosso consumidor, né, quem paga a conta, né, Exatamente. a questão da segurança alimentar, e isso vem através de quem? Através das pessoas, né? E respondendo a sua provocação, em relação ao primeiro tema, sobre formação de pessoas, preparação das equipes, a gente, de uma forma simples e prática, como foi comentado aqui na abertura, muito bem feita pelo Pádua, a gente precisa simplificar. Simplifica
o organograma, avaliar como que é a distância das pessoas, a distância da alta gestão para a média gestão para o pessoal de operação. Qual que é a cultura que gera em torno de todas essas pessoas, cultura organizacional, para que a comunicação flua de uma forma fácil. Através disso, sabendo o que tem que ser feito de uma forma muito prática e simples, forma os times, e aí a Única está aqui para isso, né? A gente entende que não só formar as equipes que estão lá na ponta, operando para entrega ao cliente, ao consumidor, no balcão, no chão de loja, mas formar desde o dono. Nós estamos falando aqui de uma amarração. Nós estamos falando aqui de uma cultura que todos sabem o que tem que fazer. Para esse primeiro ponto, que a gente entende que a formação é o ponto principal e que a gente precisa atacar, eu lembro de um caso que aconteceu na empresa que eu trabalhei por muitos anos, quando havia necessidade de fazer uma adequação no padrão operacional, e o diretor da regional, todos os gerentes, todos os chefes, primeiro treinava diretor, supervisor e gerentes. Uma sala, e fazer uma imersão, nós fazíamos lá no GPA, fazíamos um intensivão para entender como é que era o novo formato para criar a cultura. Todos têm que saber como fazer. E depois descia para o pessoal de base, para que essas pessoas, com um treinamento mais robusto, mais completo, aplicassem todas as formas de fazer. Então, deixa eu só fazer um adendo aí, Dalci, só um lembrete para vocês aqui. Essa etapa que o Dalci colocou aqui chama-se formação progressiva. Você trabalha a alta direção, trabalha a gerência, e a gerência tem a responsabilidade de trabalhar a base, não é isso? A base. Então a gerência, de fato, desce isso para a base. Exatamente. E define os formadores, né? As pessoas que vão ser os multiplicadores. Né? Para você que não é de grande rede, ou para você que é de outro ramo do varejo, essa aqui é a primeira grande dica que a gente pode te dar aqui pela Única. Torne seus gerentes formadores. Trabalhe com a Única para ela te ensinar qual o pulo do gato para fazer uma formação. Isso, perfeito. Outra pergunta, Dalci, que essa aqui é mais... São pessoas que perguntam para a gente, eu vou te perguntar, tá certo? O dono diz que não tem tempo para treinar. Ele está errado ou ele está perdido? Perdido. O que tu acha, Cleiton? Eu acho que é aquela pergunta que costuma sempre aparecer, né? Se ele não tem tempo para treinar, significa que as coisas não estão organizadas. E para poder organizar, ele precisa treinar. Então ele vai continuar sem tempo para treinar se ele não parar para treinar. É melhor ele parar e investir tempo e energia para essa formação do que ficar eternamente refém. Porque o que acontece? Muitos empresários falam, o fulano não seguiu o processo. E o funcionário fala, hoje o seu Zé fala que é assim e amanhã ele fala que é assado. Então o processo não existe. Ele é dito de boca. Não tem um fluxograma, não tem um manual, não tem nada registrado. Isso para grandes grupos, como o Pão de Açúcar, já é algo que faz parte da organização. Já possui os manuais, já possui os processos. Mas você vai no mercadinho, mesmo redes maiores, não tem. Nós conhecemos redes que têm 10 lojas, 8 lojas, e não tem um fluxograma lá, um POP ou um infográfico que trabalhe as suas tarefas diárias, um checklist e um manual. Tudo bem. Não tem nem as tarefas, não tem nenhuma lista do que fazer. Por exemplo, checklist de abertura e de fechamento. Quantas lojas abrem e não tem, a pessoa que abre a loja não faz o checklist. Aí quando olha, no dia anterior ficou uma torneira ligada ou um vaso sanitário entupido, vazando água, alagou tudo
e perder o estoque. A Vamos. gente já viu situações como essa. Uma geladeira desligada. Uma geladeira Sim. desligada e perde todo o produto, uma câmara fria que não está com a temperatura adequada. Olha só, vou voltar aí. Pessoal, hoje tá bem quente esse negócio aqui, porque todo mundo sofre. Todo mundo E sofre. todo mundo achou a desculpa. Então, vamos lá. Vamos. O melhor é que nunca a culpa é dele, sempre Não, a culpa é do sempre outro. Vamos aqui voltar para o Dalci. O Dalci estava citando como faz a implantação, né? Isso. Existia um tempo que essa empresa maravilhosa que o Dalci trabalhou e eu também, ela tinha vários diretores de várias coisas, elas tinham um organograma altamente inchado e foi necessário ir quase ao topo, ao fim da linha para se reorganizar. Nos anos 90, mais ou menos. E naquela época eu estava no Extra e eu recebi, eu tinha o organograma oficial da divisão, que era um negócio desse tamanho aqui, e tinha tido uma experiência fora do país, e o organograma era desse tamanhozinho assim, para a loja, e quando eu chego lá, numa das reuniões de executivos, alguém falou assim, precisamos pegar esse organograma e transformar numa coisa menor. Né? Naquele dia, naquela tarde, eu me senti assim muito importante porque a gente conseguiu rapidamente fazer aquele organograma junto com os vice-presidentes lá e tal, naquele formato que eu tinha aprendido fora do circuito nacional, que é o que influenciou todas essas etapas que nós estamos falando aqui. Isso. Então, Dalci, outra coisa que eu vou perguntar para vocês. Quando a gente fala de treinamento improvisado, quando a gente fala de alinhamento da equipe que vai descer essa formação progressiva, o que, Dalci, que você enxerga que mais atrapalha nesse movimento? É o gestor mal formado e levando, obviamente, saindo de uma empresa grande e indo para empresas menores, como o Cleider falou, rede de 5 lojas, 4 lojas, 10 lojas, onde não tem processo, não tem método, é tudo empírico, né? É no improviso. Como que você vê você conversando com um empresário desse ramo para que ele entenda que ele, mesmo sendo pequeno, pode fazer o que um grande faz? Bom. Fácil, Muito bom. ao mesmo ótimo. tempo difícil. Eu diria que é fácil, mas trabalhoso. Muito bem. Pode ser. Fácil, mas trabalhoso. Tem uma cultura lá numa empresa que eu trabalhei que, inclusive, tinha um quadro em cada unidade, na sede, que tinha a seguinte frase, curtinha, mas uma frase impactante. Poucos e bons. A gente precisa, dentro do que você comentou aqui, de ter uma grade de funções, um organograma na loja que seja funcional, que não precise inchar de gente. Mas o que atrapalha? Respondendo a sua pergunta, a falta de processos definidos, escritos, já foi muito bem colocado aqui pelo Cleider. Isso, os pequenos acham, não, mas isso não é para isso, é para os grandes. É para qualquer tamanho. Uma lanchonete, numa praça, ela precisa ter lá todo o passo a passo de como cada coisa tem que ser feito. Porque senão aquele dono daquele quiosque lá na praça nunca vai ter o segundo, o terceiro, nunca vai conseguir, né, expandir, nunca vai conseguir crescer. E muito menos ter paz. Então, o que também atrapalha? Nessas empresas, a maioria delas, os pequenos e os médios, é tudo nas costas do dono. Se o dono tiver, funciona. Se o dono tocar e direcionar, funciona. Quando o dono vira as costas, as coisas viram bagunça. Então, por que vira bagunça? Porque fica centralizado no dono. Resultado, o dono sobrecarregado, não tem tempo para o estratégico, fica no operacional a vida toda. E aí vai. A outra situação que acontece na prática, e aí na sua loja eu tenho certeza que tem dessas também. Um funcionário chave, aquele funcionário que o dono
conta para todos da família e para todas as pessoas de maior confiança. Se eu perder o Zé, eu tô frito. ferrado. Acontece? Exatamente, acontece. Acontece. Se Já eu perder vimos o muito Zé, disso. porque o Zé tem como funciona a padaria, vamos dar um exemplo aqui, como funciona a padaria desde o recebimento da mercadoria até o final. Mas só ele sabe aqueles processos. Se um dia eu perder, ele for para a concorrência, ou acontecer alguma coisa, quando ele não estiver comigo, ou tiver que tirar umas férias, vira bagunça e ninguém sabe fazer mais nada. Refém novamente. Então, o que falta? Falta exatamente a implantação de processos na sua empresa, né? Junto com isso, formação das pessoas, desde o dono, o encarregado do setor, o balconista, o promotor, do que aquele funcionário que vem do fornecedor, com várias formas de fazer, que já passou em várias empresas que tem o jeito de cada um. Mas quando ele chegar na sua empresa, você tem que dizer para aqui funciona assim, para ter uma sinergia de todo o processo de atendimento ao cliente, todo o processo de preparação dos produtos, todo o processo de cuidado com os equipamentos, materiais, enfim. Então, o que falta é exatamente isso. E para finalizar a resposta para essa sua pergunta, eu coloco o seguinte: quantos são os empresários que querem enxergar isso? Que precisa colocar ordem na casa, definir o que tem que ser feito, quem vai fazer e com que processo. E tem mais, o funcionário lá da ponta, ele precisa entender que o dono sabe. Se um dia faltar o forneiro, o dono sabe assar o pão, mas o encarregado também sabe. Ele passou por uma formação. Isso é importantíssimo. Agora no almoço, estávamos num restaurante aqui próximo e comentando que na semana passada estivemos nesse mesmo restaurante e é um self-service, que é mais prático, mais rápido. Nesse dia tinha faltado o chapeiro. Resultado, não tinha carne assada e não tinha um backup, né? Uma pessoa Perda total de venda no dia. Perda total. Vários e vários pessoas que vão almoçar aqui do lado, voltando porque queria carne assada e lá o diferencial são os assados, né? Então é disso que a gente está falando. Na ausência, quem que assume o posto? Se você tiver tudo desenhado, quem vai fazer o quê, os processos, é fácil você colocar outra pessoa para fazer. Seguindo essa lógica, assim, um ponto que é importante assim, nos podcasts é a gente contar um pouco das vivências, né, das coisas que acontecem por aí. Por exemplo, o Dalcy falou aqui sobre o dono escolhe alguém para ser o feitor da loja, certo? Não é isso? Vamos contar cases de feitores. Existem alguns lugares, né, assim, alguns varejos que a gente já fez, que o dono contrata um gerente e fala pro feitor: olha, feitor, não ensina tudo para ele não, senão ele vai tomar seu lugar, hein? Quer dizer, já começou errado, né? Existem outros lugares que o feitor vai para todo canto junto com o dono. Então ele sabe de todo o segredo do dono. Todos os podres. Todos os podres. E aí ele deixa lá pro dia a dia para descontar isso, porque ele deixa de estar com a família, país, tomar uma cachaça com o dono, ele deixa de, né? Ele deixa de torcer pro time dele para torcer pro time do dono, porque ele é o feitor, né? Então, essa questão que passa pela psicologia humana, passa pelo poder, é uma questão que os programas de método e processo precisam ser verificados, porque senão você implanta o negócio, não tem o gestor para fazer e a coisa volta para trás. Por que nas empresas grandes funciona? Porque tudo é muito caro. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em desenvolvimento gerencial com consultor israelense, consultor português, consultor irlandês, americano, consultor francês, certo? Mas assim, de consultor americano, eu acho que teve uma vez só, né? A minha formação é mais europeia, né? Então, eu via esses consultores implantar o negócio na mão de ferro, junto com os gerentes na mão de ferro, porém, como liderança formadora.
né? É meio paradoxo, né? Você implantar um negócio forte, firme, mas usando a liderança formadora. Por isso que precisa manualizar, fazer registrar, fazer a timeline bem definida, porque senão a coisa vai. Mas a questão é que, falando do universo de empresas, mesmo essas empresas que nós falamos, que tem 5 lojas, ela não tem, acha que não tem tempo para isso. Então você pega uma loja, um mercadinho de uma loja, uma farmácia, você pega uma loja de roupas, e a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo de fazer isso. Ou isso é perca de tempo. Isso é perca de tempo. Ao invés de eu estar vendendo, eu vou estar fazendo isso. Só que a gente tem essas questões, né? Ou então eu contrato alguém que faz uma formação e aí a gente fica dividido entre o treinamento oba-oba. Vamos pra cima, vamos vender, é ótimo, tudo maravilhoso. Mas que dura horas. Horas, não é nem dias. Nem dias, horas. Né? Ou então a resistência da equipe de ir para a formação dizendo, é chato. Uhum. Mas a gente tem que ser adulto. O adulto não faz só o que é legal. O adulto faz o que tem que ser feito. Empresa não é democracia. Empresa eu tenho uma autocracia. Eu tenho um proprietário que ele dita as normas. Mesmo que seja um grupo empresarial, mas não é votação. É lógico, nós somos os primeiros a defender o ambiente saudável, trabalhar de forma respeitosa, mas não pode ser no oba-oba, não é festa. O treinamento ele tem que ser sério. E outra coisa, ele é uma formação. E a formação, como eu sempre falo da escova de dentes, não é do dia para a noite que a criança começa a ter o hábito de escovar os dentes e vai escovando, maravilhoso. Não. Mesmo nós adultos temos os dias que nós falhamos. Mas se nós sabemos que vamos ser auditados, aí nós temos mais cuidado, porque nós sabemos que em algum momento a conta vai chegar. O ser humano trabalha com base nessa premissa. Quando é que vai chegar a conta? A quem que eu vou ter que prestar contas? Se não tiver isso, a empresa não funciona. Então você faz uma formação para o açougue, maravilhosa, linda, e aí amanhã aquela informação está perdida no tempo. Ficou algum registro gravado de vídeo? Eu tenho um manual descrevendo como fazer, eu tenho um procedimento, e depois está sendo um checklist, que é onde eu ia falar agora, e depois é cobrado? Eu tenho um checklist que cobra que aquilo ali esteja sendo feito? Tudo bem. Eu tenho alguém para poder avaliar aquilo. A pessoa de gente de gestão, a pessoa que trabalha com os recursos humanos, ela está apta a entender, primeiro, qual é o perfil daquela pessoa? Você estava falando aqui, trabalhar com conformidades, né? O conformidade, ele adora pegar problema e resolver. Já se você colocar um ambiente caótico para uma estabilidade, ele vai se encolher e fugir, se fingir que eu estou invisível para os problemas não baterem dele. Da mesma forma, o dominante adora resolver problemas. Então eu tenho que ter um perfil de acordo com, não é a função, é com a função no meu ambiente. Exatamente. Eu posso ter um açougue caótico e posso ter um açougue cirúrgico. Semana retrasada nós estivemos em um açougue cirúrgico que estava bem, inclusive eu me preocupando com os pedaços de carne que estavam indo pro ralo, né? Não, mas nós temos um produto específico, porque o pessoal vai e pega soda cáustica, pega produtos e coloca no encanamento, quando olha tá tudo rompido e você tem uma infiltração que tem que destruir a câmara fria para poder consertar. Sem falar que esse tipo de atitude reflete em mau cheiro na loja, que o cliente entrou na porta de entrada lá, mesmo com o ar-condicionado, tem a utilização dos 5 sentidos, né? Quando o cliente entra na loja, o primeiro sentido é a visão, né? Que vê tudo, vê fachada, a entrada da loja. O segundo é o olfato, o cheiro. E tem loja de supermercado, por exemplo, que você entra, você sente cheiro de coisa estragada. Vou contar um case. Vou falar só rapidinho. Sim. O que mais aconteceu na época da pandemia foi que a gente tinha que falar, pelo amor de Deus, água sanitária só dilui com água.
porque o pessoal fazia a misturinha com bicarbonato, água sanitária, desinfetante, detergente. Não adianta. Aí saía aqueles vapores, Ficava borbulhando. ficava passando mal, sem ar, e ela ia pra UPA achando que tava com Covid. Mas, na verdade, ela que tava se intoxicando pela falta de um manual que dissesse que não era para pegar água sanitária. E de misturar com detergente, por exemplo. Ou então pegar 1 litro de água sanitária e jogar no açougue achando que aquilo ali vai fazer bem. Né? Vamos lá, olha, o que é legal é a gente lembrar das coisas aqui. Antes de eu fazer uma pergunta fatal para os dois aí, só uma pergunta fatal. Case, isso é bacana. Estamos lá para fazer um atendimento e o dono fala assim para mim, Pada, a loja está com mau cheiro. Você sentiu o mau cheiro na entrada da loja. Na entrada não, na calçada da loja. Aí nós entramos, na época eu tinha um consultor de perecíveis muito bom, e ele parecia um cão perdigueiro na loja, né, cheirando, e foi ele, vamos até as câmaras. Aí tinha uma câmara que estava inutilizada, o varejista fechou porque ela não estava boa. Abre aí. Quando abriu tinha uma cabeça de porco putrefada, cheia de bicho. Tá aí o mau cheiro, chefe. Bom, o que nós temos que fazer? Bom, nós vamos ter que fechar a loja pelo menos um dia, porque nós temos que fazer um trabalho profundo de limpeza. Né? Isso não faz muito tempo. Né? Não vou falar aqui, obviamente, loja e cidade, mas situação como essa tem no Brasil todo. A maioria das lojas que a gente visita tem problema. Essa ideia da soda cáustica. Ele vai lá e bota a soda porque alguém falou para ele que aquilo dilui a carne. De fato. Mas também dilui a tubulação. Né? Então, todas essas coisas, elas interferem. E duas coisas aqui que eu vou perguntar, uma para cada um. Para o Cleider, eu vou perguntar aqui, me fala de retrabalho nos perecíveis. Ai, Jesus. E vou perguntar, para o Dalci, retrabalho nos perecíveis, e para o Cleider, insegurança que gera várias situações. Então, vou começar aqui pelo Dalci. Dalci, retrabalho nos perecíveis. Você que foi um homem gigante em operações, com certeza teve que fazer essa correção com o gerente de loja, com o chefe de setor. Como é que fica isso, essa questão do retrabalho para o resultado final da loja? Até antes do Dalci começar, né, os perecíveis é o ponto estratégico, porque a latinha de refrigerante, o saco de arroz, em todo canto é igual. Já o tomate, o corte da carne, o peixe, o estado lá da coentro. Isso. Tem ou não tem o coentro? 9 horas da manhã não tem coentro da loja. Como é que pode? Numa loja de vizinhança, de bairro, 9 horas da manhã não tem coentro na loja. É pecado mortal, né? Não ter tomate, não ter batata. Então, o grande diferencial são os perecíveis, principalmente hoje em dia, né? Tanto é grande diferencial, começando por esse gancho que o Cleider passou aqui, que o varejo descobriu que levar o setor de frutas, legumes e verduras para a entrada da loja é a melhor sacada. Você vê hoje o varejo, a feira toda ali na frente. Exatamente. Já enche os olhos do consumidor através do frescor, através do jogo de cores do setor. Tá? Isso é um ponto. Outro dos perecíveis. Circundando a loja por vários motivos que justifica fazer o cliente circular a loja com a mercearia ali no meio, mercearia e bazar no meio, mas circulando a loja os perecíveis, até para ajudar na questão da climatização da loja, com os balcões refrigerados, né? E fazer com que a jornada do cliente seja uma jornada complementar, né? Passando na padaria, no açougue, nos frios e laticínios, hoje em enfim. Dia, com as geladeiras verticais fica mais fácil de fazer esse abraço da loja, né? Exatamente. Então, até essa definição do layout do varejo ajuda e muito, né, na jornada do cliente, no entendimento de que é desse jeito que a gente encanta. Tanto é que os melhores varejistas, né, do mercado chega a performar com mais de 50% no resultado de vendas. Que antigamente isso era impossível. A mercearia com arroz e feijão dominava
60%, 65%. Hoje, alguns supermercados e algumas redes trabalham tão bem os perecíveis que ultrapassa os 50%, 55% de participação da venda do negócio como um todo. Só dando um pontinho aí para te ajudar. Nos anos 60, a participação de perecíveis num supermercado era 1%. Nos anos 70... Era o leite. Era leite, e não tinha carne, era mercearia. Nos anos 70, passou para 18%. Nos anos 80, 25%. Nos anos 90, 35% para 40% e ficou parado um bom tempo. De 2005, 2008 para cá, ele foi nesse patamar de 45% a 50% e alguns performando com mais de 55%. Isso. Porque isso implica diminuir as mercearias, né? E fazer com que as técnicas melhorem nesses setores. O FLV venha para frente e tudo mais. Mas voltando lá, esse retrabalho. E agora falando sobre o retrabalho, porque esse assunto é bom, é muito bom da gente conversar sobre a importância do eu vivo pelos perecíveis, né? O retrabalho nos perecíveis, ele está bem relacionado à cultura e à disciplina. A gente não se cansa de falar aqui nesses momentos que a gente está tendo aqui, nessa oportunidade que a gente está tendo de conversar com você sobre colocar processo no que você faz, no seu negócio. Colocar regra, colocar um jeito de todas as pessoas saberem como faz da mesma forma. Por que existe um retrabalho? Vou dar um exemplo prático que acontece na sua loja, lá no setor de frios, lá onde fatia queijo, no retrabalho. Quantas vezes você, dono, reclamou, né, lá do seu balconista que está fazendo as bandejinhas para botar no balcão de autosserviço, que ele pega a bandejinha, coloca lá apenas 80 gramas, 90 gramas de queijo. Aquela quantidade de produto não paga nem a embalagem, né? O resinite, o plástico, o filme plástico que vai, e o tempo do funcionário. Então você fala 1000 vezes, ele vai retomar, fazer aquela bandeja sem um padrão. Quando você tem a regra definida, nos fatiados, olha que exemplo bacana, olha. Esse aqui é para você copiar, colar e fazer acontecer. Quando fizer a bandejinha de queijo mussarela para colocar no balcão de autosserviço, padrãozinho, já vai botando aqui 200 gramas. Pronto, vamos dar um exemplo, 200 gramas. Então, toda ela vai ter ali em média 200. Tem a variação? Sim. Mas é um padrão que... O perfil da comunidade, né? Isso. Porque eu posso ter uma comunidade onde tem mais pessoas solteiras que consumem uma quantidade menor. Lógico que ela tem que ser um mínimo para poder pagar os custos extras que eu tenho. Mas também eu posso ter comunidades que costumam comprar mais. E às vezes eu tenho que ter as duas opções. Pronto. E aí eu tenho que analisar minhas vendas para poder saber horários. Porque pode ser que de manhã provocando os dois compre mais as famílias e à tarde compre mais dos individuais, né? Que é o perfil do cliente, né? Então, assim... Na padronização que você vai fazer daquela bandeja para evitar o retrabalho, usando isso como exemplo para responder aqui a pergunta, você vai definir, então, olhando por essa ótica, você tem as bandejinhas de 150 gramas, para aquele público que está com o dinheirinho contado, tem as bandejinhas de 250, de 300, que aí você padronizando, essa fileira são bandejas com maior quantidade, essa fileira com menor quantidade. Então, isso todo mundo vai fazer uma vez só. Então, o retrabalho causa aumento de despesa, diminuição da produtividade, perca de venda, desgaste do relacionamento, enfim, e aborrecimento, né? Porque o dono ou o gerente está falando sempre da mesma coisa. O retrabalho causa tudo isso. Olha só para a gente ainda amarrar que tá legal esse bate-papo. Nessa questão usando a bandejinha de mussarela. Então eu tenho exatamente como o Dalcy colocou aqui. Eu faço aqui na minha loja 150 para aquele que mora sozinho e faço de 300 para aquele que pode gastar mais. Ok. Eu tenho que conhecer minha loja para fazer isso. Ok? O gestor tem que conhecer.
Quando o gestor não conhece e fica para o balconista fazer, isso aí é uma sequência de perguntas aí que eu quero lançar para o Cleider, que é o Papa do Disque, né? Ele entende muito disso, trabalha muito com isso. Eu vou fazer uma pergunta que é social. O balconista que está lá, dentro do balcão, fazendo fatiação de queijo, ele é uma pessoa que pensa na escassez ou na abundância? Provavelmente na escassez. Então né? ele monta a bandejinha como? Pensando na escassez. Na escassez. Na escassez. Ele vai pensar no bolso dele e na necessidade dele. Pronto. É olhar o cliente pelo bolso dele, né? Pronto. Tem que ensinar o funcionário a olhar o cliente como uma pessoa de potencial de consumo, não olhar pelo próprio bolso. Isso é uma regra básica do mundo das vendas. Então, nesse aspecto, de novo, retrabalho e insegurança. Se eu não for um bom formador e deixar meu balconista lá fazer o que quiser, eu estou perdendo venda porque eu não estou forçando ele a fazer um negócio que é bom para a loja. Forçando no bom sentido, né? Porque eu preciso educar ele. Mas se ele não tiver o mínimo de ensino, ele vai pela escassez. E a gente cansa de ver isso. Demais. Né? A gente poderia citar, por exemplo, o reaproveitamento de FLV. Né? Lembro-se que muitas vezes eu vi nas suas lojas um controle muito forte disso. Né? Muito forte. A gente vê por aí que tem lá 2 ou 3 bandejinhas. Quando você vai lá no fundo, tem um monte de fruta que está nas perdas, que podia ter sido recuperada antes. Né? Então, de novo, nós caímos na mesma vala. Duas situações que atrapalham muito a questão do varejo. O retrabalho é um, e o outro é da insegurança. Cleider, me fala um pouquinho dessa questão da segurança, da insegurança, que gera baixa performance, bico. O cliente nosso aqui outro dia veio lá, olha, eu estou com mais de 150 atestados médico na minha frente de caixa. O que eu faço? Eu falo, conversa com as meninas. Elas estão precisando de um psicólogo, elas estão precisando de alguém para desabafar. Né? Então, fala um pouquinho para nós dessa questão da insegurança. Pois é, primeiro a gente pode dizer que a maior causa de demissões no mercado é pelo ambiente de trabalho. A gente tem que, lógico, as pessoas falam, costumam relatar muito a questão salarial, a carga de trabalho, tudo, mas é notório que quando você tem um ambiente saudável de trabalho, as pessoas tendem a querer trabalhar ali, não é verdade? As empresas que nós conhecemos que têm um bom ambiente, elas acabam atraindo os talentos. E esse ambiente, ele não é, de maneira nenhuma, não surge naturalmente. Ele é uma cultura que é formada não em um treinamento de uma semana ou de um mês. São anos praticando aquele mesmo comportamento com excelência, fazendo com que exista justamente a formação progressiva, onde quem é bom treina os outros a serem bons como ele. O que é que acontece no mercado? É aquela entropia. O novato, fala do novato que a gente conversou, né? Quando chega o novato, como é que faz diante disso que você está falando? É, que você vai lá e vai castigar o novato para ele... Coloca no pior horário. Ver se ele é bom, para ver se ele aguenta, né? No pior aí o cara horário, vem não fala onde é o banheiro, nem onde é o refeitório. Faz pegadinha com ele, manda ele pegar o que não existe, né? Então, assim, vai fazer ele sofrer porque a gente vai zoar com o novato. Só que a diferença é que antes, quando você conseguiu o emprego, você dava graças a Deus porque você foi sorteado. Hoje em dia, você tá aqui no emprego, entra num grupo de WhatsApp, surge uma vaga. Então, é muito mais fácil procurar. Então, as pessoas não têm mais medo de começar hoje, é mal recebido, e aí diz, não volto nem depois do almoço. Quantos casos nós temos de pessoas, né? Hoje em dia, o que está acontecendo muito, ouvi semana passada, era já a segunda pessoa para uma vaga que tinha passado, e o pessoal da empresa dizendo, pelo amor de Deus, tomara que ela venha, porque a gente aprovou, ela disse que ia fazer o exame admissional, ia trazer a documentação, e não trouxe. Aí a outra foi dizer, Deus abençoe para que você possa vir, voltar e começar, né? Porque
Hoje as pessoas vão para uma entrevista, elas já avaliam o ambiente da empresa. O tipo de entrevista que é conduzido, se é uma entrevista humana, eu, graças a Deus, quando eu participo de entrevista, as pessoas costumam dizer, gostei, foi uma entrevista diferente. Porque eu detesto fazer aquela entrevista, eu vou ser aqui, eu vou te analisar de É cima a pergunta baixo. padrão de quem está selecionando e resposta padrão de quem está sendo, de quem tá sendo E às vezes eu selecionado. faço um bate-papo, que às vezes a pessoa entra numa conversa que a pessoa que está comigo participando, ela olha assim, Cleiton conseguiu tirar coisa ali que... Mas lógico, ela está relaxada, ela está tranquila, vai mostrar quem ela é. Isso. Agora, se você tem arma, mas voltando. Se eu já não tenho um padrão para selecionar. Por quê? Porque o açougueiro, como eu falei, ou um operador de FLV, ou um repositor, ou um operador de caixa, ou um vendedor, né, para não ficar só em supermercado, vai depender da função e vai depender do ambiente. Então já começa daí. Mas eu tenho que determinar quais são as qualidades que eu preciso ter naquela pessoa. Porque a gente treina, a gente habilita, a gente forma habilidades técnicas, mas as comportamentais é muito difícil Entendo. imputar isso na Mais de pessoa. 80% das pessoas são demitidas pelo comportamento, né? E Exatamente. aí a gente estava falando que no universo, né, tudo tende ao caos, né? Você vai para construir, você gasta energia. Para destruir, basta deixar como está lá. Então, um ambiente não vai se construir positivo porque você deixou lá. Não. A tendência é as pessoas falarem mal, a tendência é as pessoas criarem conflitos, a tendência é as pessoas saírem do processo e fazerem do jeito que elas querem. Então, você tem que ter um esforço, investir um esforço para poder ter essa previsibilidade. E não ter insegurança. Agora, as pessoas querem ter segurança sem investimento. Ou com investimento pontual. Eu capacitei toda a minha equipe. Tá, mas vamos lá. Quantas empresas têm um curso do Manual do Colaborador com os direitos e deveres? O colaborador só quer saber dos direitos. Os Dever deveres. que é bom, todo mundo esquece. Mas, enfim, e quando não está claro, nem os direitos e deveres, que segurança tem um colaborador? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, hoje você faz isso, amanhã é aquilo. E a gente sabe que tem até, vou contar uma história engraçada os Gen Z, né? O pessoal dessa geração mais jovem, né? Lá da Argentina. Ele tirou férias remuneradas, voltou das férias com um pacote de boleto, cupom, essas coisas, porque ele achava que as férias remuneradas a empresa ia pagar hotel, hospedagem, alimentação, transporte. Achava que as férias eram a empresa que ia pagar, as férias remuneradas. Então, como eu estou acostumando falar hoje em dia, que eu aprendi recentemente, o óbvio precisa ser dito e desenhado. E assinado embaixo ainda. E aí, por isso, a formação ela é importante para evitar esses conflitos, para instaurar uma cultura, mas não só a formação, mas a auditoria, o acompanhamento. Você está junto para saber se aquilo ali está sendo realizado. E aí, a partir do momento que você tem processos desenhados, escritos, assinados, né? Que você formou todo mundo, você deu publicidade a isso, todo mundo conhece. E que você cobra que isso aconteça no dia a dia, a tendência é aquilo ali. Cleide, então quer dizer que vai ser maravilha e todo mundo vai se adequar? Não. O meu papel vai ser de filtrar. Quem se adequa, fica. Quem não se adequa, sai. Depois de um tempo, vai aumentar a quantidade de pessoas que se adequam. Vai virando cultura, né? Vira cultura. E quando vira cultura, quem entra e não se adequa é um corpo estranho que o próprio grupo expulsa. Muito bem, então, seguindo isso aí, né? Nós estamos aqui já 40 do segundo tempo. O Cleiton estava dizendo aqui, entre outras coisas, que nós vamos fazer um levantamento das tarefas, fazer um fluxograma, fazer um checklist, ou um plano de ação de formação, manual de formação, auditoria, vídeo de treinamento, motivação, avaliação de desempenho. Ok, essa é a linha técnica, tá aqui. E a linha comportamental? Qual que é o papel do formador para fazer isso que ele colocou na prática? Fala para nós, Doci. O papel do formador, o nome já diz tudo, né? Já diz tudo. Se você entender que a formação faz parte
do sucesso ou da permanência da empresa no mercado. Eu posso e afirmo, digo que isso é fundamental para que as empresas enxerguem que se não tiver, nos dias de hoje, um processo de formação nos seus quadros, uma cultura de formação envolvendo todo mundo, para que possa formar sem medo de perder. É o que acontece muito. Eu vou formar, aí quando tiver formado, o mercado absorve. Você tem que ter dentro da seu planejamento atrativos que garantem que essa pessoa continue. Né? Perfeito, perfeito. Uma forma de reter esses profissionais e os talentos. E se ela não continuar, o custo de você não formar uma equipe é muito maior do que você formar e perder. Por exemplo, só para apimentar mais, um grande amigo meu, que era um espetacular formador, ele falava assim, que seja fantástico enquanto dure. Igual um casamento. Exato. Isso. Então, isso. Essa frase, como você falaria para quem está assistindo a gente aqui, sobre as pessoas gostam de se denominar formador. Gostam de denominar, mas não são preparadas. Então, como é que eu posso formar alguém se eu não estou formado? Através da capacitação do formador, Isso. através da capacitação. Tem uma pessoa muito importante como formador dentro das empresas, chama-se gerente. Gerente. Esse funcionário e essa pessoa que é o maestro do negócio, muitas vezes não tem entendimento nenhum sobre formação. E junto a ele, às vezes você tem lá um setor chamado RH, que simplesmente faz divulgação de vaga e contratação, preenchimento de vaga. Ok. E aí, dentro do que foi perguntado aqui, que não pode ficar sem ser discutido na mesa, a sua empresa tem em cada setor um funcionário formador? Que tal, por exemplo, um funcionário novato do setor têxtil, lá para vender toalhas? Quem é o bambambam, que já está há tanto tempo na empresa, naquele setor, que é o top 1 de vendas, o top 1 que tem também a questão da didática, né? Que tem gente que é muito bom, mas não sabe passar. Então tem que olhar o perfil. Então, é preciso desenvolver, e isso é para todos os negócios, pessoas formadoras para acolher o novato ou reciclar os que já estão ali. Então, definindo um programa de formação contínua dentro da empresa, e aí tem uma diversidade de ações que pode fazer através de universidade, universidade corporativa, e tem um monte de formas de fazer. Você consegue tanto formar os que chegam, como reciclar os que já estão dentro. E tudo isso numa sinergia, em que, desde o dono até a última pessoa lá do organograma, entendam como é que funciona o negócio, num processo de formação que é cultura da empresa. Se não fizer desse jeito, não funciona, as empresas não evoluem. Para finalizar esse comentário, isso eu digo sempre, tudo o que os trouxe até aqui não vai garantir de levar você daqui para frente. Então tem muita gente, principalmente no varejo, acreditando que o varejo vai continuar como sempre foi. E tem gente ganhando dinheiro. Não, tá bom assim, o tanto tá sobrando meu 1 milhão aqui, todo mês eu tô bem, tô abrindo loja e tal. Mas o mercado rapidamente vai mudar. Nós estamos vendo aí quem está acompanhando a tendência, o movimento do mercado. A Amazon lançou aí no mercado um atendimento na nova forma do consumidor se abastecer de produtos de venda em supermercado. Que é a venda, inclusive, são 5 cidades piloto no Brasil. O consumidor recebe a mercadoria em até 15 minutos. Imagine você precisar lá do coentro, a cebolinha, o tomate, a batata e a cebola para fazer o almoço. Só em você se deslocar até o supermercado, você vai levar ali 1 hora e voltar entre comprar, passar no caixa.
uma hora e meia. Você pede aqui, tá? Pum, em 15 minutos chega na sua casa, já selecionaram tudo bonitinho. Tem gente, mas isso não é para o Brasil, isso não é para a minha região. Aqui ainda o cliente gosta de ir, nada gosta, tem muita gente que gosta do físico, mas o movimento moderno, né, a tecnologia, as novas formas de abastecimento, elas estão aí e vão absorver uma fatia gigante do mercado. E, inclusive, na área de farmácia. Sim. Os farmacêuticos aí que se cuidem, porque os supermercados vão absorver parte desse mercado. Quando você estava falando que o segmento que mais cresceu dentro do supermercado, eu ia fazer uma brincadeira que 2030, quem sabe, vai ser os remédios, principalmente tarja preta, né? Que vendendo no supermercado e cada vez está aumentando o consumo, né? Desses produtos. Então, mas é uma brincadeira, mas é uma verdade. Imagina essa briga que já é grande no setor de farma, né? O quanto não vai aumentar essa competição com esse início dessas vendas no supermercado. Se vocês analisarem a, a movimentação do varejo brasileiro, ele vem numa sequência do que acontece em centros mais desenvolvidos, certo? Então, fenômenos Amazon, Shopee vão aumentar drasticamente? Vão. Muito, muito. Quando? Nos próximos 4 anos. Nós tivemos uma conversa semana passada com uma entidade, a gente estávamos juntos, e foi bem taxativo o que o pessoal falou para nós. Naquele mesmo dia, a gente fez uma pesquisa bastante profunda. E nós estamos percebendo que esses 15 minutos, eles vão ser para quase todas as categorias e formatos de loja. Eu posso ter a ração do meu cachorro em 15 minutos? Posso. Eu posso ter meu medicamento tarja preta ou genérico? Posso. Eu posso ter o coentro? Posso. Eu posso ter a carne? Posso. Esse novo varejo, ele vai precisar de uma expertise. Lá na loja física, se não tiver o formador, esquece, porque a cultura não vai andar. E na loja virtual, se não tiver a comunicação, esquece. É muito comum a gente achar assim, bom, eu guardo o meu sistema como patrimônio, ou acho que botar o conhecimento das pessoas na cabeça das pessoas é risco. Tanto faz. Nós temos que trabalhar com os dois. E nesse aspecto, para a gente encerrar aqui o nosso ponto, eu vou perguntar aqui para vocês, com respostas bem rápidas. Uma empresa cresce mais rápido com dinheiro ou com gente preparada? Primeiro para o Dalci. Com gente preparada, porque dinheiro é consequência. É através das pessoas que todas as outras coisas acontecem, inclusive lucro. Muito bem. E aqui para o Cleider, treinar não é falar, é garantir execução. Como é que é? Aliás, eu vou aqui provocar. Treinar é raso, formar é profundo. O formar você mexe lá no instinto da pessoa, você chega no comportamento dele. Treinar não. Você prepara ela para o que não está definido. Exato. Ela passa a pensar um pouco fora da caixa e consegue ter soluções para aquilo que não foi planejado. Exato. Então, quando você apenas treina, na verdade o que acontece, a gente sabe que não é nem o treinamento, né? Porque o treinamento, inclusive eu estava vendo, né, para crianças, né, uma das questões mais que impacta é você não ter uma coerência no que você fala com ela. Um dia você diz, não pode comer vendo com o celular na mesa. Aí no outro dia, você está com o celular assistindo alguma coisa na mesa. Como é que a criança vai absorver se ela não pode usar o celular, mas você pode? Ou então um dia pode, outro dia ela tá chorando, outro dia você coloca porque ela tá chorando. Então assim, ou você tem coerência, ou então você não tem a prática, né? A educação e a prática. Então, assim, quando você só fala,
faça isso, faça daquele jeito. Isso não é treinamento. Por mais que você queira dizer que isso é o treinamento na prática, é o treinamento Não. no dia a dia de trabalho, isso não é treinamento. Principalmente porque ele não foi registrado. Não está escrito em nenhum lugar o que é que deve ser feito. E aí, na hora que aquela pessoa sair, o proprietário tiver que se ausentar, ou o líder tiver que se ausentar, a coisa não vai ser feita, a ação não vai ser feita, a tarefa não vai ser feita. Então, a frase é perfeita porque treinar, formar, desenvolver não é ensinar, é garantir que seja feito, até porque ninguém está em um ambiente acadêmico onde o conhecimento vai ser mais importante do que a prática. Não adianta nada o conhecimento dentro de uma empresa se ele não serve para algo prático. Nada. Não tem função eu ter um manual, um fluxograma, eu ter treinamentos e mais treinamentos, formações, que pode chamar do que for. Se aquilo ali não se reflete em ações práticas que ajudem a empresa a ter a sobrevivência e lucro dela. Então, a essência é se não está sendo feito na prática, não houve uma formação adequada. Então, só para a gente alinhar, nós estamos aqui numa opinião do Kleider, que lá no diz que é uma conformidade, né? A gente tem que levar isso em consideração. Sim. As empresas tendem a ser conformidade, né? Mas vamos lá para E também você colocou um negócio legal aí, que é a questão de educar uma criança, a gente educa o funcionário, o colaborador, o associado, seja lá o nome que você der, para esse movimento, e ele precisa ter um exemplo. Então, lembra até de uma frase, de um conto, que é uma pessoa. A mãe levou uma criança até o Gandhi para ele parar de comer açúcar. Aí o Gandhi falou para a senhora: Olha, a senhora volta aqui a semana que vem. Aí a mulher: Tá bom. Na semana que vem, ela voltou com a criança e o Gandhi falou assim: Olha, você não coma mais açúcar. Aí a mulher falou assim: Mas seu Gandhi, né? Mas seu Gandhi, se fosse para falar isso, por que o senhor não falou a semana passada? Aí ele falou assim: O Gandhi falou: Na semana passada eu comi açúcar. Como é que ele vai pedir para a Como criança que não eu comer vou pedir açúcar se para. ele come? Então, o formador. Ele é o exemplo. E é por isso que, ao mesmo tempo que é uma questão emblemática dentro das empresas, a figura do formador, é uma questão também muito difícil de seguir, porque ele tem que ser exemplar. E também nós temos que levar lá para o pessoal que fala com o cliente a importância dele participar da formação das coisas. Então, o nosso método Shiren, ele é baseado nisso. Como que eu posso pegar um manual e colocar lá para o colaborador fazer se ele não entende na prática o que é aquilo? Porque foi um teórico que escreveu. Então, o que, que nós fazemos? Pegamos aquela pessoa, que é, Que executa, que está o ali. executor, ajudamos ele a enxergar a parte didática disso, ensinamos isso para ele e devolvemos para ele. Então, nem é meu, nem é dele, é nosso. E quando ele participa do processo de construção, ele Isso, tende a se isso é verdade. comprometer com aquele resultado, porque ele quer que a visão dele permaneça dentro da empresa. Então ele vai defender que aquela forma de executar seja correta. Se você quer que alguma coisa funcione como líder, coloque a pessoa para falar aquilo que você gostaria de falar para ela. Exatamente. Essa é a inversão. Aí a pessoa se compromete. Dalci, essa foi Exatamente. uma revelação. Eu costumo chamar de epifania, né? Eu sempre falo quando eu estava lá no ensino médio, estudando para o vestibular, nos livros da Clarice Lispector, né? Aí sempre falava em literatura da epifania, que é uma pessoa que tem uma vida comum e aí do nada ela tem uma revelação. E eu tenho várias epifanias que eu uso no trabalho, e uma delas é essa, né? Que eu aprendi que eu, como conformidade, sou muito fácil de apontar erro. É. E isso machuca muito as pessoas. E aí, quando eu fui desenvolvendo essa análise comportamental, eu aprendi a fazer a pessoa dar a chicotada nela. A pessoa perceber que ela tá errada Perfeito. e ela dizer, ai, Cleider, você tá totalmente certo e me mostrar isso. Eu disse, mas eu não falei nada, é você que... Eu só te conduzi ao espelho para você poder olhar o que você pode melhorar. E eu tenho várias histórias, assim, muito bonitas em relação a isso. Porque antes eu sofria muito com isso. Eu, como conformidade, eu chegava e ia isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. A pessoa ficava mal, deprimida. Detesto o Cleider.
E aí eu aprendi de uma forma fantástica Perfeito. que a pessoa que tem que mostrar, ela que tem que entender e enxergar aonde ela está errando. Aí, em cima disso aqui, pra gente bater o pênalti final. Dalci, o que você tem a falar para o nosso pessoal aqui sobre essa questão de ser um formador? Então, nós temos aqui estilos, né? Estilos. Ao longo do tempo, a gente vai trabalhando com aqueles que são mais comunicadores e aqueles que são mais alinhadores, né? O que é o bom? As duas partes acontecendo. Aquela pessoa que está recebendo a nossa informação, ela está com a confusão mental, porque ela não sabe se ela faz a tarefa, se ela contenta o dono, se ela faz o que o líder falou, se ela aplica o que o RH pediu, que normalmente é teórico, ou se ela executa o que ela realmente sabe fazer. Então, para isso existem os processos de trainees, né? Os trabalhos de formação, de líderes e tudo mais. Então, Dalci, na sua opinião, para a gente ter um formador bacana, para a gente ter um formador que dê resultado, qual que é a mágica? A mágica começa com analisar o perfil das pessoas, medir o perfil das pessoas para você entender até que ponto você pode enxergar naquela pessoa, né, a capacidade de repassar o que sabe, de se comprometer com o que tem que se comprometer para poder, através desse comprometimento, fazer as outras pessoas se comprometerem, porque ninguém motiva ninguém. A pessoa, 70% da motivação é interna. Mover-se de dentro. Então, é como fazer, e aí é o desafio de ensinar os gestores, as lideranças, de como fazer as pessoas se convencerem do que tem que ser feito. Saberem que existe papéis e responsabilidades, não só direitos. Né? Que no chão de loja, em tudo que é canto, todo mundo só olha os seus direitos. Então, para ser e destravar essa questão da formação, começa com criar uma forma de enxergar os perfis do formador. E segundo criar uma metodologia de formação, passo a passo. Como é que é essa formação? E terceiro, ter o acompanhamento. Né? Você forma, você é medido, você é cobrado, você de uma certa forma, vale em alguns casos, em algumas situações dessa questão da formação, a questão da premiação. Criar campanhas que incentivam para isso, que também é uma coisa muito legal, que nós sabemos fazer, inclusive, né, a questão de utilizar jogos, utilizar várias ferramentas para fazer com que as pessoas se convençam do que tem que ser feito. Então, formação é isso. Senão, não funciona. Fica só no papel e não acontece como tem que acontecer. E para o Cleido, eu vou perguntar assim, Cleido, uma equipe forte e uma equipe fraca, o que diferencia essas equipes? Na liderança. Porque quando a equipe é fraca, ela acaba indo para qualquer lugar, vai de qualquer forma, né? E quando a equipe é forte, isso aí a gente aprende nas Forças Armadas e na formação também, que eu aprendi com o PADO, a formação progressiva. Quando você observa o teu reflexo nos teus liderados ou em quem você está formando, é quando a formação está acontecendo. Então eu me maravilhava e ainda hoje, né, fico bem feliz quando eu comecei a perceber reflexos do que o Pádua falava para mim, quando eu olhava a pessoa que eu estava formando, estava falando para quem ela estava formando. E aí ela vinha me contar, porque eu falei isso, isso, isso. Bacana, porque mostra que a formação está acontecendo. Então, ela precisa fluir, esse conhecimento precisa fluir. E quando você ouve as pessoas falando a mesma linguagem e tendo os comportamentos que são reflexos do que você está falando, é que o time está forte. Quando cada um faz do seu jeito, o time está fraco. Tudo bem. Então, para a gente sintetizar tudo, né? É importante a gente lembrar de coisas bacanas que aconteceram na vida da gente, né? Então, como que eu posso unir o comportamento, o carinho, a atenção, a conversa com o método, o processo, o checklist,
avaliação de desempenho. Isso foi tema de discussão várias vezes no lendário Cândia, no qual eu trabalhei 8 anos lá, primeiro no RH, depois na operação, e uma das questões era exatamente essa. Nós tínhamos um diretor extremamente pragmático, Dimitrios, grande amigo, e tínhamos outros diretores que eram mais pró-humanos, vamos dizer assim. Eu era um desses. Então a gente sentava numa mesa e debatia. Mas não era assim, conversinha de meia hora, não. Era muito tempo. E nós criamos um valor. O primeiro valor do Cândia era: acreditamos nas pessoas, é o comportamento. Vírgula, por isso as responsabilizamos. Isso. São os métodos, os processos. A gente consegue fazer isso quando a gente entende que a empresa é um organismo vivo. É um ecossistema que precisa de sol, precisa de água, precisa do condutor, né? Precisa do saneamento. Então, nesse aspecto, a gente está encaminhando aqui para o nosso final e eu quero falar com vocês, o pessoal que assiste a gente, que a Única, ela traz uma metodologia milenar praticada pelos indianos, pelos tibetanos, com a roupagem nova. O Kleider é um especialista em Star Wars. Eu diria que a Única é uma empresa de Jedis, porque nós sabemos fazer a luta física dura e sabemos influenciar o pessoal. Nesse formato, nós temos 2 grandes produtos. O GFEC, que é isso aqui que nós falamos para vocês, num formato de acreditar nas pessoas e as responsabilizar, com padrão, com alinhamento, com determinação, mas também com conversa, com pegar na mão e caminhar junto, né? E a outra pérola é o programa de formação de gerentes. Nós podemos fazer isso nas redes, podemos fazer individual, que é você pegar uma pessoa que tem perfil, que tem vontade de crescer, quer crescer em curto espaço de tempo e tem o alinhamento para isso. Então, encerro aqui hoje a nossa conversa com uma pergunta para vocês. Você quer realmente mudar a sua loja? Você acha que só assistindo o vídeo você vai conseguir mudar a sua loja? Lembra que quase todo mundo que conta um caso está contando uma realidade de uma situação que ele viveu em algum lugar. E essa experiência é importante, mas não é a sua. A nossa ideia é ajudar você a ter a sua experiência dentro do seu ambiente, com as nossas dicas. Essa é a grande sacada da Única. Até a próxima, tamo junto, vamos em frente.